Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe lidar com os seus sentimentos tóxicos? Eu também, por muito tempo, não sabia lidar com esses sentimentos, por muitos e muito tempo, até eu começar a fazer alguns estudos, algumas mentorias e alguns processos de autodescoberta. E eu descobri uma técnica nesse período, eu aprendi uma técnica, na verdade, que mudou muito o meu relacionamento com a minha esposa, mudou muito, muito o meu relacionamento com meus amigos, com as pessoas do trabalho, porque eu consegui mapear os meus sentimentos no momento que ele acontecia. E essa técnica ela é tão poderosa que ela acabou de acontecer comigo. No vídeo anterior, eu até fiquei do mesmo jeito, com a mesma camiseta, tudo igual, para vocês saberem qual vídeo foi e para vocês ir lá e comentar se percebeu os erros que eu cometi. E para mim é muito difícil lidar com frustração e com planejamento. Eu desenvolvi um roteiro muito bem planejado em cima desse livro aqui, O Caminho do Artista, da Julia Cameron, de um exercício que eu faço diariamente chamado Morning Page. E eu acordei nesse dia muito inspirado, escrevi um roteiro, fiquei ali 1 hora quase colocando na cabeça, fazendo pesquisas. Pesquisei sobre a questão do sono polifásico, fui bem aprofundado mesmo. E eu gostei daquele assunto, né? Eu estava pronto para falar. E aí chegou hoje para gravar, fui gravar o primeiro conteúdo, e aí foi uma sequência de coisas que aconteceram, né? A gente tinha um pouco tempo para levar minha filha para catequese e tinha que ir e voltar muito rápido. E nesse período a gente foi, voltou, eu falei, eu vou escrever um Morning Pages, que é o exercício que eu ensinei, escrevi uma página, rapidinho, deu tempo, saí daqui, missão concluída dentro do horário, fui pra catequese, saí de lá, minha esposa falou, pô, tô com fome. Falei, tá bom, vamos passamos na padaria ali, pegamos ali algumas coisinhas, voltamos pra casa. Falou, pô, ó, você tem rapidinho pra gravar uns 15, 20 minutos. Eu falei, não, é rápido. Eu acho que esse vídeo, como eu domino do assunto, já estudei o roteiro e tal, eu vou fazer rapidinho, né? E aí, beleza, é isso que eu tinha pensado. Sentei pra gravar, não vem informação, não vem o conhecimento. Eu falei, pô, mas eu domino isso daqui, não é? É um roteiro que é de uma coisa que tá na minha cabeça, não é um roteiro inventado de outra coisa. Primeira frase não sai. Comecei o roteiro. Quando eu cheguei na metade do roteiro, eu senti naquela pressão, errei. Voltei, minha esposa veio aqui, amor, o horário e tal. Falei, amor, você pode pegar o Uber e ir, ou eu espero um pouquinho que eu vou conseguir. Acredita em mim, vai dar tudo certo, e aí a gente vai lá e busca ela, tá? Comecei a sentir aquela pressão, e eu não gosto de trabalhar com pressão, é o meu perfil. Eu sou uma pessoa muito agitada e eu me cobro muito, então eu já me cobro bastante, não tem porquê a outra pessoa me cobrar. Um dos maiores líderes que eu tive até hoje de trabalho, ele falou, cara, eu gosto de trabalhar com você porque eu não preciso te cobrar, você se cobra demais, e quando eu te cobro, você passa do teu limite. É como se fosse 2 cobranças em excesso. Então é difícil a pessoa analisar isso no perfil, então eu tô lidando bastante com isso nesses últimos 2 anos de mentoria, treinamento, e eu melhorei uns 200%, mas ainda precisa melhorar bastante. E aí hoje eu consegui reconhecer isso. Por quê? A minha esposa veio e aí foi a última vez que ela entrou aqui, eu comecei a gravar, gravei bonitinho, chegou na metade, esqueci, me perdi no meio da fala porque eu tava com ansiedade, com medo de não dar tempo. E eu gostava daquele assunto, eu queria falar sobre aquele assunto. Parei na metade ali do processo e aí falei, e agora? Paro, não vai dar tempo, tem que continuar. Então fui e continuei o roteiro, comecei a falar de novo, tipo orgânico assim, o cachorro começou a latir, minha cachorra. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu tive que continuar. Aí eu tenho uma... Todo mundo fala que tem TDAH hoje em dia, né? Mas eu tenho uma dificuldade com concentração e latino para mim, por mais que talvez não pegue no som, dá para tratar isso. Eu fiquei ali distraindo e continuei, e aí eu senti que eu não estava entregando todo o valor que eu gostaria de entregar. Mesmo assim, continuei até o final, resiliência, porque eu falei, cara, eu preciso entregar isso daqui. Porque se eu não entregar, como é que eu vou aprender com esse erro? E aí, se fosse antigamente, o que eu faria? Eu largaria a mão desse vídeo, não faria mais, não postaria. Tá postado o vídeo, postei, tô assumindo o compromisso de errar, de estar construindo, porque o meu objetivo aqui, eu falei, pô, o meu objetivo aqui é ensinar os empreendedores a serem autênticos, é ensinar os empreendedores, as pessoas que estão aqui me acompanhando, eles realmente viverem a vida real enquanto produzem conteúdo. E a vida real é isso, não é esse mar de rosa, essa beleza que todo mundo cria. E aí, qual que foi o meu aprendizado com isso? Voltei para o Morning Page, por isso que eu estou anotado aqui. Voltei a escrever o que eu estava sentindo, porque eu liguei para minha esposa, aí na hora que eu acabei, eu fui olhar, ela tinha pegado o Uber. Ela falou que ia me esperar, mas ela não podia deixar minha filha lá aguardando, né? Lógico.
E aí eu fiquei estressado, fiquei com raiva disso. Liguei pra ela, falei, pô, amor, você falou que você ia me esperar, não sei o que, não sei o que tal. Aí, beleza. Sentei aqui, eu falei, cara, eu tenho que tratar esse sentimento. Lembrei do exercício, do análise de sentimento tóxico, e eu vou fazer essa análise em tempo real aqui pra vocês verem o quão poderoso é isso. Você tá vendo que eu não tô com roteiro, né? Isso aqui que tá anotado aqui é o que eu escrevi nos meus pensamentos antes de começar esse vídeo, mas não é um roteiro. Então eu vou te mostrar aqui na prática o que é um sentimento na vida real, de como que é produzir um conteúdo com verdadeiro, autenticidade, do que você aplica na sua vida e não do que você pega dicas e sai passando para as pessoas e eu quero tentar evitar o máximo possível disso e mostrar realmente só o que eu faço na minha vida para vocês, tá? Como funciona o sentimento? Eu tenho anotado aqui, depois eu posso colocar na tela também para vocês verem o passo a passo e depois eu vou deixar na descrição. Essa técnica vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida. Isso aqui mudou a minha vida, da minha esposa, de alguns amigos próximos, literalmente vai mudar a sua vida e você vai ver em tempo real comigo como que isso muda. Como que funciona? Primeiro, você precisa identificar o seu sentimento. Qual que é o sentimento que você teve? Beleza. É raiva? É ódio? É inveja? É insatisfação? É estresse? É medo? É rejeição? É ansiedade? É apego? É vergonha? É ciúme? O que é o sentimento que você teve? Depois você vai falar o que você comunicou. O que você passou de sentimento naquele momento ali? É fisicamente, emocionalmente? O que você passou? O que você está pensando? O que você pensou naquele momento? Qual que é a imagem e diálogo interno que você teve? Depois, em que ambiente ou pessoas que isso costuma acontecer? Você vai mapear isso aqui também. Quais as consequências físicas, emocionais e espirituais que acabou acontecendo em você? Depois, o antídoto. Qual que é o novo sentimento que você vai aplicar? Então, se você teve raiva, você vai ter que ter um sentimento contrário. Se teve ódio, o sentimento ao contrário. Inveja e assim por diante. Por exemplo, raiva, resignação. Ódio, amor. Inveja, modéstia. Insatisfação, contentamento. Estresse, paz. Medo, ousadia. Rejeição, aceitação. Ansiedade, calma. Apego, respeito. Vergonha, confiança. Ciúme, abnegação. Então, você vai trabalhar em cima disso. Depois, qual que é a nova comunicação que você quer entregar? E, por fim, quais são os ganhos que você tem e a decisão que você toma para trabalhar com esse sentimento. Então, vamos lá tratar o meu sentimento aqui junto com vocês? Sem medo, sem vergonha, sem nada. Eu anotei algumas coisas aqui, né? Mas eu acho que vou fazer em tempo real aqui para vocês verem. Vou voltar esse sentimento e vou tentar sentir com vocês, tá? Qual que é o sentimento que eu tive? Raiva. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Meu Deus, que raiva, por que que eu errei? Por que que, pô, tava tão planejado que eu queria atingir? Comecei a sentir raiva, muita raiva mesmo. O que que eu comuniquei? Expressão, ligar para minha esposa, estressado, aqui no momento, falar, meu Deus, vou deixar esse vídeo, não vou gravar. Fisicamente eu reagi com raiva. Só que eu tô quietinho aqui no meu canto, graças a Deus. Então eu reagi com raiva sozinho. Qual que é o pensamento? O pensamento foi, cara, eu fui lá, criei um roteiro, tirei horas para criar esse roteiro, tirei um tempo para fazer esse vídeo, fiz todo esse processo, escrevi, fiz morning page, li livro, fiz um roteiro, sentei para gravar, fui gravar, vem, meu Deus do céu, não vem na minha cabeça as palavras, eu imaginando tudo isso, tá? Isso acontece em poucos segundos, como que a gente é dominado por um sentimento tóxico e eu não quero nunca mais que você seja dominado, como aconteceu comigo. Mesmo que você seja dominado, que você saiba tratar esse sentimento igual eu estou tratando com vocês. E aí eu comecei a ter todos esses sentimentos. Em que ambiente ou pessoas e circunstâncias isso acontece? Então o que eu percebi? Todas as vezes, eu tenho uma dificuldade muito grande das coisas saírem do meu controle. E esse é do meu perfil. Eu tenho dificuldade, todas as vezes que as coisas saem do meu controle, eu fico com muita raiva. Esse é um sentimento tóxico, totalmente tóxico. Raiva é tóxico total. Todos os sentimentos que eu falei aqui são todos tóxicos, tá? Se você tem algum desse sentimento e acha que não é tóxico, é um sentimento tóxico sim, você precisa tratar ele. E essa é uma das formas de você tratar. Tem diversas maneiras, mas eu quero te ajudar com essa, tá? E aí eu comecei a sentir esse sentimento, beleza, ali e tal, com esse pensamento, e eu percebi que em todos os momentos que as coisas saem do meu controle, eu tenho essa raiva, esse estresse, meu Deus, nossa, como que aconteceu isso? Porque eu sou de um perfil, aí é um tratamento um pouco mais aprofundado, tem análise do método DISC, né, que é um método mundial conhecido, que eu fiz uma mentoria de 1 ano sobre isso, ainda estou nessa mentoria, o método CIS também do Paulo Vieira, que você identifica quais são os seus perfis, né? O meu perfil é um perfil dominante, e um perfil dominante ele tende a ser mais objetivo, mais rápido, mais concreto, quer resolver as coisas de uma forma mais objetiva e clara, só que tem muita dificuldade de as coisas fugirem do controle, porque ele quer controlar tanto que acaba, quando foge do controle, gera um estresse
muito, muito, muito grande, tá? Tem vários benefícios de ser assim, né? Porque você consegue resolver as coisas mais rápido, mas os negativos é o que eu estou falando aqui para você. E aí, a gente trabalha em cima disso depois com as consequências físicas e emocionais. O que fisicamente eu senti? Todo sentimento, tem um livro que chama Você Pode Curar a Sua Vida. Eu vou deixar na descrição para você ver que você vai mapear umas coisas que você vai ficar impressionado. Basicamente, tudo que acontece na tua vida, fisicamente, emocionalmente, de sentimentos ou doenças e tudo mais, tem uma explicação científica mesmo do porquê que você está sentindo aquilo. Então, é como se o cérebro lançasse mesmo ali alguma questão química para reagir. Então, por exemplo, dor de garganta, se eu comecei a sentir dor de garganta, normalmente é porque está preso alguma coisa que eu gostaria de falar. Isso eu posso fazer um outro vídeo só sobre isso, de vários exemplos do que aconteceu. Se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo sobre isso. Mas vamos trabalhar aqui em cima do que eu estou falando, tá? Então, físico. Dor no estômago eu senti baixa estima porque eu errei, e mesmo assim eu tive que concluir. Aí eu tive que aceitar em querer postar esse vídeo. Aí me dói espiritualmente, me dói emocionalmente. Aí eu fico, meu Deus. Aí gera vitimismo, porque eu falo, nossa, por que eu errei? Meu Deus, tava tão bom. E aí pra mim tá sendo muito difícil tratar isso. Muito difícil, mas tá sendo um aprendizado aqui com vocês que eu tô compartilhando muito legal. Qual que é o novo sentimento que a gente resolve a partir de agora então? Então, descobri todas essas partes aqui pra cima. O que eu descobri até agora? Meu sentimento principal foi raiva. O que eu comunicava, o que eu penso, em que ambiente, pessoas ou circunstâncias, consequências físicas, emocionais e espirituais, e agora eu vou tratar esse sentimento com antídoto. Novo sentimento. Raiva, ao contrário de raiva, ressignação. Não é ressignificação, é ressignação. O que significa ressignação? Submissão à vontade de alguém ou do destino. Ou seja, eu olhei para a situação e falei, cara, eu não tinha controle sobre isso. Eu tinha controle sobre o meu horário e tal, mas eu não tinha controle sobre se eu vou errar ou não, se eu vou acertar ou não, se um cachorro vai latir do nada ou não, sobre a minha esposa ter o compromisso de levar a minha filha para catequese. Então, você entendeu que eu não tenho controle? Se eu não tenho controle, eu preciso abrir mão disso. Então, a abnegação é isso. Estou abrindo mão desse controle e, cara, estou me sentindo aqui em tempo real, tratar esses sentimentos em tempo real com você, muito melhor. Nossa, como é bom fazer esse vídeo e mostrar para vocês um negócio tão poderoso. E eu espero que isso possa ajudar a sua vida, que você está me assistindo. Muito, cara. Vou deixar na descrição para você tratar esse sentimento. Vou deixar o passo a passo lá. Você trata ele e depois, se tiver dúvida, você assiste o vídeo de novo, porque é muito importante. Depois a gente vai para a nova comunicação. Aí eu vou mostrar o que eu anotei aqui, porque aí eu acho que é legal, porque eu anotei algumas coisas bem legal. Qual que é a nova comunicação? Toda vez que eu me planejar para algo e não sair como eu esperava, eu preciso trabalhar essa capacidade minha de aceitação e olhar o copo meio cheio. Então, extrair as coisas boas do que eu considerava ruim. Então, olha que incrível isso. Eu ia ficar muito bravo, muito frustrado, muito estressado. Provavelmente ia discutir com a minha esposa, não sei o que, não sei o que tal. O problema só tá em mim, não tá nela. Olha como que autorresponsabilidade é um negócio muito incrível, que eu quero trazer assuntos sobre isso também. Se você quiser que eu fale sobre assunto de autorresponsabilidade, eu posso trazer alguns conhecimentos muito foda aqui para vocês, tá? Então, comenta aí embaixo também que eu posso trazer um vídeo sobre isso. E aí eu olhei para esse lado negativo, poderia sair daqui, acabar com o meu dia, um sentimento totalmente tóxico, levar essa raiva pro meu dia inteiro, descontar na minha filha, descontar na minha cachorra, tadinha, descontar em qualquer pessoa, sendo que o problema só tava em mim. Tô tratando aqui em tempo real, e o que eu vi o copo meio cheio? Peraí, eu já fiz o vídeo. O meio cheio tava meio ruim, não foi o jeito que eu queria, mas tá pronto, vamos postar, vamos usar, às vezes ajuda alguém. Ao mesmo tempo, peraí, vamos tratar. Na hora que eu tava escrevendo, eu falei, putz, sentimento tóxico, vou tratar. Então eu comecei a tratar. Quando eu comecei a tratar, saiu a ideia desse vídeo em sequência. Então eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro. Olha que legal. E um vídeo que, pra mim, agora, de todos os vídeos que eu fiz até o momento, foi um dos vídeos que mais teve valor. E eu simplesmente fiz usando uma coisa que aconteceu comigo. Olha como é que isso é poderoso, olha como que você, como empreendedor, pode mudar a sua perspectiva e a tua visão de produção de conteúdo. Olha, uma situação que às vezes chega um cliente, fica puto com você, te xinga por telefone. Se você tratar aquilo ali, talvez você consiga vender mais. Você consiga melhorar a sua percepção, você consiga fazer um vídeo sobre isso, você consiga descobrir uma dor que ou você tem ou o seu cliente tem que você não imaginava. Olha como que isso é poderoso, é muito forte, é muito forte. Então, usa esse sentimento aí, esse tratamento que eu tenho certeza que vai te ajudar. Depois, na nova comunicação, a gente vem para os ganhos. O que eu ganho com isso? Vou ficar mais feliz. Vou saber lidar melhor com os conflitos. Então, se eu estou mais feliz, acabei de lidar com o conflito, vou sair daqui do quarto,
vou lidar totalmente diferente com a minha esposa, porque eu entendi que o problema estava em mim. Vejo a questão de... Minha letrinha tá complicada, hein? Eu coloquei aqui sobre você expor o teu aprendizado, né? Então, olha isso, eu analisei, captei e eu tô expondo meu aprendizado em tempo real para você. Então, cara, isso é incrível. Olha o tanto de ganho, simplesmente por você analisar. Peguei uma coisa que era ruim, um sentimento totalmente tóxico, e fui revertendo. Olha que essa técnica é muito poderosa. E aí, no final, a gente acaba trazendo um sentimento melhor, por fim. E aí, no final aqui, qual que é a decisão que eu tomo a partir de agora? Todas as vezes que as coisas fugirem do meu controle, eu automaticamente vou tentar ver o lado positivo dessa coisa. Então, eu vou tomar outra decisão. Olha isso que forte. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um vídeo, não gostei do vídeo, errei o vídeo, beleza, fiquei frustrado, não consegui buscar minha filha. Enfim, tudo pra fazer o dia virar uma porcaria se eu não tivesse parado pra analisar esse sentimento. Peguei a minha raiva, resignei ela, né? Libertei a minha raiva, vi que não tenho controle sobre isso e mudei o meu dia. A partir de agora eu posso ter um dia muito mais próximo, muito mais feliz. Se eu tiver tido esse dia, eu posso trazer e falar pra vocês em outro vídeo, tá? Se eu não tiver, eu posso falar o meu aprendizado durante o dia. Então, você entendeu que a gente tá em constante aprendizado? Então, qual que é a decisão que você toma a partir de agora vendo o que eu estou falando? Começa a analisar os seus sentimentos. Então não saia desse vídeo sem uma decisão. Então a decisão que eu quero que você tome a partir de agora é pega essa técnica e começa a usar ela diariamente. Eu não consigo usar ela todos os dias, mas por um período, quando eu descobri essa técnica, há mais de 1 ano e meio atrás que eu venho usando ela, eu comecei a usar ela em tudo na minha vida. Você vai perceber que você tem 1 milhão de sentimentos tóxicos e o seu problema está em você e não nos outros. Tenha alta responsabilidade. Normalmente o problema está em você, principalmente na raiva. A raiva eu costumo dizer que normalmente ou você, quando você está com raiva de alguém, ou você faria aquela situação com a pessoa, ou aquela pessoa se parece com você, ou normalmente aquilo é algo que te atinge porque você ou é igual ou pensa da mesma possibilidade ou você não gostaria que acontecesse com você. Então, você entendeu que são várias coisas que são com esses ou são com você e não com o outro? Então analise os seus sentimentos, inveja, ciúme, raiva, todos os sentimentos que você tiver, vergonha, apego, ansiedade, trata isso com antídoto, mas analise, porque quando você descobrir tudo isso que aconteceu com você, você vai prosperar da melhor maneira possível. Então, é isso. Espero que você tenha gostado imensamente desse vídeo, quanto que eu gostei de estar aqui. Se inscreve no canal, porque todos os dias eu estou trazendo coisas de muito valor. E se você quiser acessar essa playlist aqui em cima, é uma playlist que está aí com todos os conteúdos que eu estou aplicando nos últimos tempos. Tenho certeza que você vai aprender muito junto comigo nessa jornada. Então, fica com Deus e até a próxima.